Hoje o Vasco é uma SAF, era para ser uma SAF que o investidor ia ter o controle, mas o investidor, ou porque não teve dinheiro, ou porque também, fruto de uma decisão judicial, desistiu de colocar o dinheiro. Rapaziada do futebol copeiro, olha o que o Landim acabou de falar, que ele deu uma entrevista no Flow Podcast, deu uma zombadinha aqui do Vasco e do Pedrinho. Dá uma verificada aqui. Isso chega a ser um assunto, conversa-se sobre isso dentro do... Mas basicamente é o seguinte, a decisão dos sócios foi a seguinte: não cabe o Flamengo se tornar uma SAF. Existem SAFs e SAFs no mundo, né? Assim, existe um modelo de SAF em que o sócio é minoritário, mas é uma SAF como é na Alemanha, entendeu? E que a associação desportiva continua controlando a SAF. Hoje o Vasco é uma SAF, era para ser uma SAF que o investidor ia ter o controle, mas o investidor, ou porque não teve dinheiro, ou porque também, fruto de uma decisão judicial, desistiu de colocar o dinheiro, ficou minoritário. Então, é um modelo de SAF no qual o clube, a associação desportiva, controla o clube. A prova é que hoje quem toma conta do Vasco e quem toma as decisões do Vasco é o Pedrinho, que é o presidente do Vasco como um todo. Então, mas assim, nem esse tipo de modelo, quer dizer, os sócios do clube deliberaram que precisa, porque de fato é mais confortável quando você não precisa. E o Flamengo está numa situação hoje que a gente consegue competir sem precisar. Sem precisar acessar. Quando não precisa, vale mais também, não é? Óbvio. Eu acho assim que as pessoas já estão... Está caindo a ficha, porque, por exemplo, assim... Aí vai passar por uma série de discussões, mas assim... Você já me disse que os caras deliberaram que não querem. Não querem, pois E eu só dei um toque. Quando não quer vender, vale mais. Mas isso. Continue. É isso mesmo. Mas aí, então... Então assim, mas eu só queria terminar aqui falando uma coisa. Mas pensando bem, você tem razão. Vamos mudar de assunto. Então, porque eu queria saber do estádio, pô. Estádio do Flamengo. Os caras sacanearam a gente a vida inteira falando que a gente não tinha estádio. Eu falo, claro que tem, porra. Não tem Maracanã. Agora nós temos 2. Pois um estádio do Flamengo, tudo mais, pra viabilizar isso deve ter sido um trabalheira, ainda mais com o prefeito que é vascaíno. Tem previsão pra começar, tem previsão pra terminar, como é que... Ótimo. E assim, obra não dificilmente está conforme planejado, a menos que feito com uma forma extremamente... Olha, eu já cuidei de muito projeto grande na minha vida, então, entreguei no custo, viu, amigo? Então tá. Muita coisa na minha vida. Depois tem um ano, o que eu já cuidei de projeto grande aqui para implementar. Mas assim, é fundamental a parte de planejamento. Se você não quer ter aumento de custo durante a construção, é fundamental que você trabalhe muito o teu planejamento. E quando você parta para construir alguma coisa, você já tenha tudo definido e determinado e delineado da forma que você vai fazer. Quando que vocês começaram a falar em estádio do Flamengo? Então, eu quero só... Vamos falar de 2018. Tá. Quando a gente entra na campanha em 2018 e vai para 2019, você diz que chegou em 2019, eu queria te lembrar o seguinte, que nós não tínhamos estádio, não tínhamos lugar para jogar. A gente tinha alugado um campo da Portuguesa, tinha botado lá uns refletores, aliás, os refletores tinham caído no gramado, entendeu? Era bom demais. Era um estádio para 20 mil pessoas, que não comportava a torcida do Flamengo nem nada. É um negócio muito precário. E eu acho que a primeira grande conquista que nós tivemos, se você me perguntar qual foi a grande conquista de 2019, se foi a Libertadores, se foi o campeonato, ou se foi o Campeonato Brasileiro, eu vou te dizer, foi o Maracanã. Para mim, foi o Maracanã. Por quê? Porque o Maracanã me permitiu criar receitas recorrentes para o Flamengo que o Flamengo não teria condições se não tivesse Maracanã. Por exemplo? Por exemplo, sócio-torcedor. Você vai ser sócio-torcedor do Flamengo se eu não puder te dizer aonde eu vou jogar. É verdade. Eu vou mandar meu jogo lá em Brasília, vou mandar meu jogo depois em Volta Redonda, vou mandar meu jogo não sei onde. Então, assim, a gente começou a ter um incremento de receita de bilheteria e sócio-torcedor que a gente trata junto, porque a gente passou a ter o Maracanã. E eu falo isso sempre e vou continuar falando. Eu sou eternamente grato a um governador que existia na época, que já deixou de ser governador lá no Rio, que era o Wilson Witzel. Por quê? Porque esse cara, junto com o Cláudio Castro, que é o governador, era o vice-governador, estavam juntos lá, ele acreditou na gente e tomou a concessão
de quem estava lá e entregou essa concessão para nós administrarmos o Maracanã. Então, assim, eu vou ser eternamente grato a eles. Foi uma concessão que eles nos entregaram, foi um termo de permissão de uso precário, que era renovado de 6 em 6 meses, até que a gente finalmente participou de um processo licitatório e ganhamos a licitação e hoje temos o Maracanã por 20 anos. Entendi. Então, assim, isto foi algo que foi a maior conquista para mim que a gente teve, porque sem ela dificilmente a gente ia ter estrutura para poder fazer o resto. Sinceramente. E aí assim, tá aberta aqui a caixinha do estádio e do Maracanã, Isso. mas aí você tá falando de 2019, que é bem no comecinho. Isso. E aí a gente já começa com o Maracanã, porque a gente ganha a concessão dele em abril. Entendi. A gente ganha, eu consigo convencer o governador a terminar com o processo que existia lá, que tinha uma série de vícios, e com isso ele cancelou aquele processo anterior e entregou temporário, por um período de 6 meses para o Flamengo ficar administrando, com o Fluminense como interveniente, mas o Flamengo à frente do processo, tá certo? E isto foi sendo renovado de 6 em 6 meses. E aí, por vários motivos, aí veio o Covid, aí o estádio ficou fechado, quem é que ia querer pegar aquilo, então fica mais justifica pela Covid, vai ficando. Aí depois, não, nós temos que agora fazer uma licitação. Mas para fazer uma licitação a gente precisa estudar muito bem quais são os termos disso. Aí isso passa pelo Tribunal de Contas do Estado, que vai analisar para ver se aqueles termos são corretos ou não, e vai adiando e vai renovando o processo até que teve a licitação definitiva.